alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar com filosofia. Eu vou deixar para vocês lá no Classroom o link, tá bom? Desse vídeo que é do Portal SAS, de uma live que eles fizeram sobre a tecnologia e o uso que nós fazemos hoje em dia. Ainda mais nesse período, né, pessoal, que estamos dentro de casa, né? Na pandemia, não podemos sair. Então, como podemos fazer a utilização desse recurso de forma saudável? Porque vocês sabem que nós, se usarmos muito o computador, muito o celular, isso pode ser prejudicial para o nosso aprendizado e também para o nosso bem-estar. Pode prejudicar a vista e também lá no nosso cérebro, nosso processo cognitivo, do jeito que nós trabalhamos e por isso que influencia no aprendizado. É claro que para ter as aulas, para assistir, nós precisamos do computador, do celular. Porém, ficar o dia inteiro no computador e no celular, né, pode ser muito mal, pode fazer muito mal para vocês. Então, nesse período, né, da live que eu vou pedir para vocês assistirem, ele vai perguntar sobre o que você faz na sua casa, né, com os seus familiares, pai, mãe, irmãos, quando não estão, né, com a tecnologia, estão offline. Então, na nossa aula online, eu vou perguntar para vocês, né, o que vocês mais gostam de fazer com as outras pessoas quando está offline. Até ele fala sobre um pouco de como vocês se comportam quando acaba a energia, né? Porque quando acaba a energia, a gente força, se você está muito ligado à tecnologia, a deixar um pouco de lado, porque não tem como usar. E como que é o convívio com você, né, e com as outras pessoas da sua casa? Então, nós vamos refletir um pouco mais sobre isso, tudo bem? Quanto tempo você fica no celular, no computador, né? Além dos momentos que é para estudar, quanto tempo que você fica assistindo, jogando. Então, esse é muito importante a gente refletir sobre. Então, nas atividades de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar algumas coisas que estão offline, né? Então, temos jogos, a massinha que nós vamos fazer hoje em língua portuguesa. Então, tudo isso é coisa para se fazer, né, com a ajuda do papai, da mamãe ou dos irmãos mais velhos. E vocês terão que fazer offline. Então, já é uma experiência para você contar, né, sobre como que essas atividades que estão fora, né, distante da tecnologia. Então, na página 45, eu pedi para vocês não fazerem o exercício 4, porque hoje nós vamos fazer. E o que era para ser feito no exercício 4? Então, é hora de colocar a mão na massa. Aqui está pedindo para fazer em grupos, mas vocês terão que fazer sozinhos com a ajuda, né, de algum adulto, tá bom? Para preparar a receita de massinha de modelar. Então, vocês podem fazer com diversas cores, certo? De acordo com o suco em pó que vocês terão que colocar, tá? E aqui tá pedindo 3 esculturas para apresentar para o restante da turma. Mas como vocês terão que fazer sozinhos, né, só com a ajuda dos pais, eu vou pedir somente uma escultura, tudo bem? E aí, tá pedindo também para colocar o nome dessa escultura. E eu estava pensando que vocês podem escrever o nome dessa escultura com massinha também. Então, por exemplo, faço uma escultura de um cachorro. E aí eu vou pensar o nome do meu cachorro vai ser Bidu. Então, vou pegar minha massinha de modelar, fazer o B, o I que fica bi, o D com U que fica du, escrever a palavra bidu. Aí vocês tentem fazer sozinhos, tá? Junto com a massinha de modelar. Ah, mas professor, tem que fazer com a letra cursiva? Não, faz com a letra de forma maiúscula, porque com a massinha fica muito difícil de fazer os detalhes, tá bom?
Depois, nós vamos fazer uma apresentação, isso mesmo. Então, vocês terão que escolher uma das esculturas para apresentar. Aqui está falando que vocês terão que escolher, mas no caso vai ter somente uma. Então, vocês vão apresentar aquela que você fez, tá? Dizer o nome, né? Ler o nome que você escreveu. Falar qual foi a fonte de inspiração, ou seja, o que fez, né, você ter a ideia de fazer aquela escultura. Ah, então foi um brinquedo meu favorito, foi um desenho, foi uma história que eu escutei que eu quis fazer essa escultura. Contar como cada um ajudou, no caso aqui, como papai e a mamãe te ajudaram, o que eles fizeram, o que você fez, tá? Lembrando que eles vão te ajudar, não é que eles vão fazer a escultura, fazer a massinha por vocês, tá? Combinado? Então tá bom. Então, nesse momento, lembre-se de dizer quais as cores que você utilizou para fazer a escultura, se você gostou do resultado, de como que ficou a sua escultura, e depois dizer o que você vai fazer com essa escultura, se você vai deixar como decoração o seu quarto, se você vai brincar, se você vai desmanchar e fazer outras porque gostou, né, de fazer outras esculturas, tudo bem? E depois disso, tá pedindo para fazer um relato de experiência. Nós fizemos a apresentação oral e aqui tá pedindo para nós escrevermos, né, o nosso relato. Olha só, aqui a Tina tá falando. Depois de fazer a massinha de modelar, ela Júlia, lembra dela Júlia? Aquela que ensinou o tutorial da massinha para vocês? Então, ela escreveu um relato sobre como foi essa experiência. Antes de ler esse texto, converse com a turma. Nós vamos fazer isso na nossa aula online. Que informações você acha que vai encontrar no relato da ela Júlia? Então, vamos parar por aí, certo? Depois eu vou ajudar vocês a escrever o relato, né, no anexo 135, né, de tudo que vocês falaram. Depois vocês vão passar para a escrita, de forma simples, tá, pessoal? Nada muito complexo, mas nós não vamos fazer nessa aula, nós vamos fazer na próxima, tá bom? Que precisa de mais tempo, porque a escrita é um pouquinho mais difícil para a gente fazer, então nós vamos fazer juntos, combinado? Vamos agora para matemática. Então, em matemática, nós vamos jogar Encontre 10, tá bom? Então, vocês vão jogar com os seus familiares. Vão usar as mesmas cartas do jogo Só Vale 10. E ele é um pouquinho mais difícil que o outro. Então, aqueles que não jogaram o outro, pode ser que encontrem mais dificuldade para esse, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês jogarem o Só Vale 10 primeiro. Então, agora eu vou ler as regras, vamos prestar bastante atenção. Escolha quem será o primeiro a jogar. O segundo a jogar será quem estiver sentado à esquerda daquele que iniciou o jogo. Então, lembre direita, esquerda, tá? Embaralhe as 27 cartas e distribui 4 cartas a cada participante. 4 para cada um, tá bom? Coloque as outras cartas em um monte no centro da mesa, viradas para baixo. Desvire apenas a primeira carta do monte, do jeito que está aqui na ilustração, né? Em sua vez, cada participante deve procurar entre as suas cartas uma que, junto com o valor da carta desvirada sobre a mesa, forme 10. Se ele tiver uma carta que forme 10, as cartas ficam com o participante em um monte separado. E uma nova carta deve ser desvirada do monte no centro da mesa. Se ele não tiver uma que forme 10, a carta permanece no monte com a face para cima. O jogo termina quando um participante fica sem cartas nas mãos ou quando as cartas do monte terminarem. Ganha o jogo
quem tiver a maior quantidade de pares de cartas, que somam 10, tá? Então, ó, vamos dar um exemplo disso. Aqui, este menino com a camiseta azul, ele já formou um par, tá vendo? 8 e o 2, que forma 10. Então, agora ele só possui somente 3 cartas para formar um monte. A carta que está virada para cima é o 7 e parece que é a vez da menina de rosa. E ela vai pegar essa carta, por quê? Nas cartas que ela tem em mãos, tem o número 3. 3 mais 7 forma 10, é igual a 10. Então, ela também vai formar um montinho aqui, com 2 cartas, certo? E termina quando alguém tiver mais pares de cartas que formam 10. Vai ter vezes que você não vai ter cartas, né? Que junto com a carta que está virada para cima, vai formar 10. Então, será a vez do próximo. Tudo bem? Até encerrar as cartas. Depois, vocês vão fazer a contagem de quantos pares foram feitos. Depois de jogarem, vocês vão observar as seguintes cartas viradas na mesa durante uma partida de Encontre 10. Aqui no exercício 4, tá? Escreva o número que deve estar na carta da mão do participante, de modo que a soma dê 10. Então, é semelhante com o que vocês jogaram. Então, aqui na coluna da esquerda, está escrito assim, cartas viradas na mesa. Então, aqui na primeira tabela, a carta virada na mesa é 1. Qual carta vocês precisariam, né, ter nas mãos para formar 10? Então, qual o número que precisa estar na carta para formar o número 10? E assim vocês terão que fazer com a tabela 2 também. Vocês precisarão usar, né, a contagem, ver, tem um 1. Qual outro número que forma o número 10 junto com 1? É 1 mais o que é igual a 10? 2 mais qual número que é igual a 10? Então, vocês terão que fazer, né, lembrar destes números. Tudo bem? Bom, pessoal, são essas as páginas que vocês vão precisar fazer. Aqui eu tampou, mas é no dia 5/8, tá bom? Quarta-feira. Beijo e até a próxima aula.